pessoal, agora que eu já tenho o diâmetro da bobina que eu vou utilizar, eu preciso do fio, né, para enrolar. Eu dei uma olhada aqui na minha sucata, eu tenho esse fio aqui que é bem fininho. Esse aqui eu cheguei até a notar, é o fio 30 AWD, né? É bem fininho, acho que é 0,26 milímetros, tá? Um fio muito fininho. Posso usar esse, mas eu não estou querendo um fio fino. Tenho esse outro aqui que é o fio 35, ó. É mais fino ainda, né? É 0,013, tá? Muito fininho também, tá? Então eu não vou usar esse fio. E eu achei esse rolo aqui, que eu acho que é o que vai me interessar. É um fio mais grosso, mas não tenho nenhuma anotação aqui. Eu não me lembro quando eu adquiri esse fio, se é fio 20, 21, 22, é por aí, tá? Então eu vou dar uma conferida agora. A gente tem um paquímetro aqui. Não é o melhor, mas dá pra gente ter uma noção do... Aqui, ó, 0,68, tá? 0,68 o diâmetro desse fio, tá? E provavelmente esse será o fio que eu vou utilizar para fazer a bobina. Deixa eu anotar aqui do lado. 0,68 milímetros. E eu vou dar uma conferida na tabela WG também, para ver que fio é esse. Eu peguei aqui na internet uma tabela WG, tá? Essa aqui, ó. Tá bom? Vamos dar uma conferida aqui na bitola do fio. Eu vou até fazer uma anotação e vou deixar. Com o paquímetro eu cheguei em 0,68. O 21 tem 0,72. O 22 tem 0,64. Eu acho que o 22 é o que está mais próximo, tá? É o que está mais próximo aqui. Então eu vou utilizar esse fio 22, tá? A bobina que eu vou fazer, ela é totalmente diferente da que foi sugerida no texto lá do receptor, né? Aqui está o texto, olha, para a gente dar uma conferida. Eu vou fazer L1 e L2 por enquanto. A bobina L1, 5 espiras, com o fio de 0,3 a 0,5 milímetros. Tá? O fio que eu vou usar tem 0,68, então a bitola é maior. A bobina L2 é de 8 espiras na mesma forma, utilizando o mesmo fio. E depois tem a L3, né, e a L4, onde ele dá o diâmetro. Olha, o diâmetro é do núcleo, né? O diâmetro do núcleo é de 8 a 10 milímetros de diâmetros com núcleo de ferrite ajustável. Com núcleo de ferrite ajustável. Aqui em cima ele pôs também, ó, núcleo de ferrite ajustável. Eu não tenho um núcleo com esse 10 milímetros, né? E nem de 8, e nem com núcleo de ferrite ajustável. Então o que eu pretendo fazer é usar o tubo de PVC, que eu já comentei aqui, tá? O tubo de PVC de 2 centímetros, né? De 20 milímetros. Tá bom? Vamos prosseguir na que estão aqui. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe o diâmetro da forma e o fio, né? A partir daí eu quero calcular minha bobina determinando primeiro o diâmetro do fio e o diâmetro da bobina. Foi o que eu pus aqui. A nossa bobina tem 20, é um tubinho de PVC, né? Eu já medi isso aqui, vamos conferir de novo, ó, novamente, 20 milímetros, né? Tubinho de PVC de 20 milímetros. Então eu vou usar essa forma aí para poder fazer a bobina. A frequência nossa de trabalho, que é diferente lá do circuito proposto aqui nesse esquema, vai de 11,6 MHz até 13.870 MHz. Faixa de 25 metros, né? E faixa de 22 metros. Eu já comentei sobre isso no primeiro vídeo que nós fizemos, né?
mostrando o que ia ser feito. Então esse vídeo agora eu vou me dedicar mais no cálculo aí da bobina e também na construção da bobina, tá? Vamos rever o nosso circuito aqui de novo, ó. Para quem não tem muita familiaridade com o circuito de radiofrequência, receptor, o que eu vou determinar... Opa, cadê minha caneta aqui? Pega uma caneta aqui. É isso aqui, ó. Isso tudo aqui tá aqui, ó, tá? Nós temos aqui vários capacitores, né? Temos um capacitor de 10 picofarads em série com um capacitor aqui variável. Depois mais um de 10 picofarads em paralelo. E mais um trimmer aqui. Isso aqui é um trimmer para ajustar. Tudo isso aqui é para fazer o acerto da frequência de trabalho, né? Isso nada mais é do que um circuito sintonizado, tá? O L2 com esses capacitores aqui em paralelo, né? E aqui é a bobina da antena, tá bom? Então eu vou calcular essa bobina L2 agora, né? A formulinha é conhecida, todo mundo já que mexe, que estuda um pouquinho de radiofrequência já conhece, né? A frequência de ressonância é 1 sobre 2π raiz de LC, né? Tá bom? Então, fica fácil calcular, né? É só fazer a continha aí. Mas a gente não vai fazer isso não, tá? Eu quero mostrar para vocês um aplicativo. Eu já comentei no primeiro vídeo. Deixa eu só pegar aqui meu celular. Na realidade não é celular, é um tablet aqui que eu tenho, que eu gosto de, que é maior a letra. Mas isso aqui, esse programa que eu vou mostrar para vocês aqui, pode ser instalado também no celular, tá? Tá aqui, ó, Coil 32. Você abaixa esse aplicativo lá na Play Store, tá? Para quem usa o Samsung e outros celulares semelhantes aqui, tá? Então vamos lá, vamos achar o Coil aqui, ó. Olha que interessante, olha o aplicativo. Ele permite que você calcule vários tipos de bobina, tá? Que mais ele tem aqui, olha, mais tipos de bobina de uma espira só, com núcleo de toroide, né? Uma série de considerações aqui, né? Que você pode colocar. Quem mais tem aqui, ó? Outros tipos de bobina, que nem aquelas bobinas de transformador, né? Núcleo tipo E, tipo U. Tem muita coisa aqui. Vamos começar aqui, olha, pelo circuito. Calcular aqui qual o valor da indutância, porque eu preciso achar o valor da indutância. Eu coloquei na formulinha aqui, né, olha, é esse valor aqui que eu preciso achar, tá? Eu tenho a frequência, né, que eu vou trabalhar. Na verdade eu tenho a frequência, desculpa, eu tenho a frequência, eu preciso achar o L, a indutância, tá? Então vamos lá, olha, eu vou partir aqui, eu tenho várias opções, olha, capacitância e indutância são conhecidas. Na verdade, eu ainda não tenho a indutância conhecida. Capacitância e frequência são conhecidas, tá? Indutância e frequência são conhecidas. E impedância e frequência. Para mim, aqui eu acho que no momento é mais interessante a capacitância e a frequência são conhecidas. Por quê? A frequência eu tenho aqui, ó, tá? De 11.6 a 13.87, tá bom? Conforme falta o capacitor. Eu falei para vocês que eu pretendo usar o varicap. Aquele varicap tem uma variação de capacitância bem alta. Aquele que eu usei na antena loop magnética, se não me falha a memória, é um SV 149. Eu vou depois dar uma confirmada, mas eu acho que é esse mesmo, o código dele. Então o que a gente vai fazer? Esse capacitor aqui chega até 500 picofarads. Começa lá em torno de, acho que é de 10 picofarads, 8 e vai até 500, né? Eu acho que é muito. Então eu vou assumir aqui uma capacitância inicial máxima de 100 picofarads. 100. Deixa eu apagar isso aqui, eu errei aqui. Não é 10, é 100 picofarads. Eu fiz uma lousinha aqui hoje aqui para ficar mais fácil. De um pedaço desse material aqui,
eu colei naquela mesinha que eu tinha aqui, dá para servir de quadro branco. Então eu tenho um capacitor de 100 PF, tá? E a frequência eu tenho também, tá? Se eu diminuo a capacitância, a frequência aumenta, tá? Então eu vou começar o cálculo aqui com a frequência mais baixa, de 11,6 MHz, tá? Então eu vou estabelecer essas condições iniciais, ó, capacitor de 100 picofarads, frequência de 11,6. Vamos aqui no nosso programinha então, ó, frequência 11,6 MHz, né? E capacitância, opa, que houve aqui, vamos mudar aqui, capacitância de 100 picofarads, tá? Calcular. Pronto, ele achou aqui, ó, uma indutância de 1,88 microhenries. 1,88 microhenries, tá? Então ele já achou que o circuito ressona em 11,6 com um capacitor de 100 picofarads para uma indutância de 1,88 microhenries, tá? Se eu tenho agora a indutância, eu posso mudar isso aqui. Vamos ver essa opção aqui, ó, indutância e frequência conhecidas. Então agora vamos para a segunda situação. Eu tenho uma indutância de 1,88 microhenries, né? E a frequência, eu vou botar a frequência mais alta agora. 13,87 MHz. Por que eu fiz isso? Eu quero saber o valor da capacitância mínima, tá? Então vamos aqui agora. Tá, 1,88. A frequência que eu vou usar agora, que eu falei, é de 13. Opa, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Deu um errinho aqui, hein? Espera aí que a gente já... Vamos para lá e vamos começar de novo. 1,88. Pronto. 13,87. Calcular. Capacitância mínima de 69,9 picofarads. Então, uma capacitância de... Vamos botar aqui 68 picofarads, tá? Tá bom? Então, olha, eu calculei a indutância. Vamos resumir aqui nesse cantinho, ó. Indutância L igual 1,88 microhenries, tá? Capacitância. Capacitância ela vai variar de 100 picofarads a 68 picofarads, tá? Então, essas são as condições aqui do meu circuito, tá bom? Indutância de 1,88 microhenries ou capacitância de 100 a 68 picofarads. Agora eu vou partir para o cálculo da bobina, tá? Da bobina. Eu não quero fazer um vídeo longo, tá? Não quero fazer um vídeo longo. Então, se não der tempo de eu fazer a bobina nesse vídeo, eu faço os cálculos e depois eu faço um outro vídeo enrolando a bobina, mostrando a parte prática. Vamos lá. Vamos voltar agora para o nosso programa. Esse programa aqui tem para o PC também, viu? O PC até é melhor, eu acho. E você põe no bobina de uma camada de espiras, ó. Tá? Olha que interessante, ó. Ele já puxou a indutância. Eu tinha calculado 1,88, né? Aqui está 1,88,2. Eu vou até deixar 1,88,2 que ele puxou. Tá? A seção 20 milímetros, que é a condição que eu tinha colocado, o núcleo, né? Aqui, ó. Vamos explicar isso aqui para quem ainda não tem muita familiaridade. Aqui é o diâmetro do núcleo, D maiúsculo, tá? L maiúsculo é a indutância, o valor da indutância. Esse Dzinho aqui é o diâmetro do fio, tá aqui, ó, D minúsculo, é o diâmetro do fio. Eu tinha calculado em 0,68, né? Tá aqui, ó, 0,68, tá quase perto esse valor aqui, mas vamos pôr o valor exato. 0,68, tá? E vamos aqui, tá? A frequência
Bom, a frequência aqui está 13,87, que já é o valor aqui maior, tá? Então eu vou calcular. Pronto, olha, ele me sugeriu aqui. Então ele apresenta depois um relatório, né? Olha, um relatório, esse aqui é menor do que o do computador. O do PC tem mais informações, onde ele te dá a indutância, o diâmetro da bobina, né? O diâmetro do fio, e o fator de isolamento, ele que colocou aqui, deve ter alguma configuração, tá? Mas eu não estou mexendo nisso. É o esmalte. Na verdade, o isolamento meu aqui é mínimo, né? Porque só tem a camadinha do esmalte, protetor do cobre. Se tiver muito fora da realidade, eu vou refazer depois dos cálculos, eu configuro novamente. A frequência, que eu coloquei de trabalho, 13,87. E aí, aqui embaixo, ele começa a apresentar as informações da bobina, tá? Vamos lá. N, 8,38. O que é o N? N é o número de espiras, tá? Então, deixa eu já anotar aqui no nosso projeto aqui, ó. N, número de espiras, 8,389, tá? Comprimento da bobina, comprimento aqui, ó, daqui aqui é o L, né? É o L, tá aqui minúsculo. 6,9 milímetros. E 6,995, vou botar assim, milímetros. Tá? Comprimento do fio. Ele já te dá quanto que você vai gastar de fio, tá? Então eu vou precisar de 55 centímetros, tá? Comprimento do fio. Deixa eu pôr aqui, vai. LW, 55 centímetros de fio. Naturalmente que é bom acrescentar uma porcentagem a mais, porque você vai ter que fazer os terminais, tudo lá depois da bobina, né? Te dá o peso, que para mim não me interessa, dá até a reatância, né? X, a reatância que é indutiva, né? Dessa bobina. Dá a resistência do fio de cobre, tá? Esses 55 centímetros de comprimento, qual vai ser a resistência? Dá também o valor da autocapacitância, né? Porque todo enrolamento, dois condutores, quando estão próximos, tem uma capacitância entre eles ali, né? Então existe uma capacitância nessa bobina, né? Que é a autocapacitância de 0,7 picofarads, tá? Essa capacitância com a indutância vai te dar uma frequência aqui de autorressonância, olha, 159 MHz. Que não me interessa, uma frequência bem alta, né? Eu vou trabalhar numa frequência mais baixa. Te dá o fator Q da bobina, deixa eu anotar aqui. O Q é 228, tá? E a resistência equivalente é SR de 0,65 ohms, tá bom? Muita informação, mas para a prática mesmo que vai precisar, são essas informações de cima aqui, né? Cadê aqui, ó? O comprimento e o número de espiras. Isso é que eu preciso aqui para fazer a nossa bobininha. Então já tenho o projeto pronto aqui da bobina, né? Esse aplicativo é muito interessante, tá? Só para a gente tirar dúvidas aqui, é um aplicativo gratuito meu, tá? Então de vez em quando aparece aqui as propagandas, olha, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou manter as mesmas condições e deixa eu botar uma coisa aqui, vou trocar a frequência. Em vez de colocar 3,87, eu vou botar a frequência de 11,6, para a gente ver o que acontece. 11,6 MHz. Calcular. Ele mantém também a fórmula, parará, frequência, cobre, 8,338. Ele tinha, olha, o número de espiras é o mesmo, hein? 8,38, tá? E eu já tinha calculado 8,38. O comprimento da bobina também não mudou, praticamente 6,95. Não houve alterações nenhuma, né? Nenhuma. O que mudou um pouquinho foi o Q da bobina, mas muito pouco. E então, eu poderia calcular tanto por 13,87 quanto por 11,6, que eu teria a configuração dessa bobina, tá? Feito isso, então, a gente vai partir para
para a montagem da bobina, né, propriamente dito. Como é uma parte prática, mais artesanal, eu vou deixar para fazer num outro vídeo, né? Tá? A gente vai deixar para fazer num outro vídeo, que eu não quero fazer vídeos longos, né? Não quero fazer câmbio espada aqui não, senão a turma fica cansada, né? De assistir os vídeos. Eu acho mais interessante ir fazendo aos poucos, e aí vai indo caminhando projeto por projeto, a gente vai acertando tudo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloquem aí, tá? Nos comentários, eu acho bacana. Ah, eu quero agradecer o Pico também. O Pico fez um comentário aí sobre a origem desse esquema, desse circuito. Eu até esqueci de fazer o desenho do circuito, né? Mas eu mostrei a bobina e o capacitor variável, né? Circuito tanque, um circuito ressonante em paralelo, L, capacitância, tá? E o Pico fez um comentário que tem um livreto que tem esse artigo, tá? Esse artigo, a revista, né? Revista antiga, o livrinho antigo, com o projeto desse receptorzinho, para quem tiver interessado, né? Tá? Mas é só mexer na internet que vocês encontram. Um abraço para todo mundo, então. A gente vai continuando aqui o nosso projeto. Depois que eu fizer a bobina, eu vou filmar também para vocês poderem ver, acompanhar como que eu vou fazer essa bobina. A gente vai depois fazer umas brincadeiras aqui, tentar determinar a frequência de ressonância na prática, né? Usando os instrumentos que eu possuo aqui, né? Ver o que é possível ser feito. Abraço para todo mundo.